Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Sábado Lovecraft, 23 de novembro. Bem-vindos a todos, aqui Vitor Machado, canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem, hoje então nós vamos a mais uma obra do Círculo Lovecraft, mais uma obra do nosso querido Robert E. Howard, e mais uma frente aberta na carreira de Robert E. Howard, onde eu vou apresentar a vocês um novo personagem. Vocês lembram que, além daquele nosso conto, está tudo na playlist, além do nosso conto Pedra Negra, que é uma incursão do Howard no mundo do mito Cthulhu, a gente tem os diversos personagens que ele foi criando. Já narramos Conan, já narramos Solomon Kane, o Stephen, o detetive, e vamos narrar mais. Hoje nós vamos abrir mais uma frente, apresentar a vocês mais um personagem, que foi sugestão e pedido de um seguidor. Vem a ser Bran Mak Morn, o último rei dos Pictos. Aí eu queria fazer alguns pequenos comentários sobre isso aí. Primeiro, que a distinção entre esses personagens, ela tem um ponto em comum em todos e tem as diferenças, né? As diferenças são um momento histórico, onde elas se passam, né? Você tem o detetive que é nos anos 30, um típico detetive noir da época. Você tem o Solomon Kane, que ele é um puritano inglês, daqueles que primeiro foram para a América para colonizá-la. Você tem o Conan, o Cimério, lá de um passado ancestral da Terra, supostamente mítico. Você tem o Cthulhu, que é um aventureiro atlante, portanto vem lá da Atlântida, tal. Você tem outros personagens que a gente pouco a pouco vai explorando. Cada um tem seu momento histórico, quase alguns momentos históricos reais, ou pelo menos aceitos pela história oficial da humanidade, e outros mundos talvez fictícios, no caso do Conan, por exemplo. E o Bran Mak Morn, ele é uma mescla de uma coisa com a outra. Legal, porque... e antes de eu avançar nisso, vocês lembram que tem uma característica típica de tudo que é obra do Círculo Lovecraft, que foi uma recomendação do próprio mestre, de que ao criar suas aventuras nesse mundo do mito Cthulhu, que houvessem referências cruzadas, que o escritor tal, Clark Ashton Smith, Derleth e tal, Howard, fizessem suas obras se referenciando às obras de outros do círculo. Supostamente isso daria, ou realmente isso dá uma maior verossimilhança, essas referências cruzadas, né? Vocês veem isso nitidamente na Pedra Negra do Howard. A referência àquele cultos inomináveis e ao Yund e tal e coisa. Bem, o Howard fez isso sempre e fez além. Ele fazia essas referências cruzadas dentro da própria obra dele. Então, naqueles diversos personagens, existem referências cruzadas. Por exemplo, entre Cthulhu e o Bran Mak Morn. Então, são conexões de mundos reais com fictícios, o que dá uma verossimilhança clara para a escrita, para a obra, né, em si. E, voltando então para o Bran Mak Morn, ele é um personagem que como ele é o rei de uma raça real, os Pictos são um povo real, conhecido, reconhecido pela história, mas acontece que as histórias do Bran Mak Morn, elas não são simplesmente um rei entre muitos outros reis fictícios ou não confirmados dos Pictos. O Bran seria mais um e tal. Não é só isso, porque o Howard ele se apoia nesse mundo real dos Pictos, porém ele introduz uma alta carga de fantasia. Tanto que tem a aventura do Bran Mak Morn que ele entra em contato com o Cthulhu, o tal Atlante. Muito legal, né? E você vai, cada vez que você vai lendo mais de um, de outro, você vai, vai criando, você vai imergindo
nesse ambiente, nesse mundo fantástico do Howard. É muito interessante e acho que a gente vai acabar conseguindo isso com essa estratégia de ir abrindo essas frentes com os diversos personagens. Mais para frente vamos de Kull, que aí vai fazer essa ponte com o Bran. Bom, isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente. Aí, na hora de escolher o conto, porque escolher um conto do Solomon Kane, por exemplo, foi fácil. Ah, pega o primeiro em que ele aparece, ok. Do Conan, fácil também. Mas no Bran não é tão fácil, justamente por essa mescla de fantástico com real, com histórico. Primeiro que os Pictos, né, são um povo real que existiu na Escócia, no norte da Escócia, nas ilhas ao redor da Escócia e tal. Mas não há um consenso da história oficial a respeito dos Pictos. Eles têm lá os vestígios dele, as pedras entalhadas, a escrita deles, porém é uma escrita não traduzida. Então ninguém sabe sequer, não se sabe sequer a etnia do Picto. Tem a história oficial, tem duas visões distintas, discrepantes totalmente. Uma que o Picto seria um povo que veio do sul da Europa lá no século I depois de Cristo, quando os celtas chegaram, 100 ou 200 anos depois ou mais, quando foram chegando as ondas celtas na Escócia, já estavam lá os Pictos. Então, o Picto seria um povo pré-celta. Já tem uma outra visão de que o Picto não existia uma coisa única picta, mas existiam várias tribos pictas. Isso é caracteristicamente celta. Os celtas nunca se conformaram numa nação, conta do tipo de característica da civilização celta. Então eles foram. Então essa segunda versão, essa segunda visão, coloca o Picto como um tipo de celta, uma outra tribo celta, que pouco a pouco foi se juntando, uns Pictos com outros Pictos, depois com os Caledonianos, e uma série deles foi formando aquela base céltica original da Escócia, que só lá no século XVIII, 1700 e pouquinho, que veio a se juntar com a Inglaterra depois de séculos de guerras e tal. Então, o próprio Picto histórico não há uma clareza e um consenso que quem eles foram. A língua deles, qual era, se era celta, se não era celta, de que ramo de línguas celtas era ou não. Aí vem o Howard e dá aquela carga, aquela injeção de fantasia. Mas essa injeção de fantasia não foi criada só pelo próprio Howard. Tinha estudiosos que começaram a associar lendas às figuras dos Pictos. O povo pequeno, que vocês encontram essa lenda no Marren, por exemplo, nitidamente, está aqui a playlist Marren, vocês vão encontrar isso. Essa história esse conteúdo ficcional ou mitológico da civilização picta também vem com o Howard, mas vem também com outros autores e com estudiosos, inclusive. Então é uma coisa um tanto complexa. Até o próprio nome Picto, tem quem diga que Picto vem do latim pictorum, de pintado, então tem muita história de que os Pictos eles se pintavam de azul. Isso aparece em muito filme, né? No próprio Braveheart lá, né, do Mel Gibson, aparece despintado de azul os escoceses. Isso é um reflexo longínquo da lenda de que os Pictos se pintavam. Só que tem palavras parecidas com Picto no galês, que nada tem a ver com latim, aonde parece que tem uma origem celta para a palavra Picto. Então não é nem garantido que Picto quer dizer pintado, como muita gente garante que é, né? Não é bem assim. Mas então toda essa complexidade nos leva a uma dificuldade de escolher qual é o conto que vamos narrar aqui para começar a saga Bran McMorn. A gente poderia começar pelos Pictos, deles o rei um dos reis é o Bran McMorn, ou vamos começar pelo Bran McMorn. Eu resolvi encarar, porque tem muita coisa de Picto na obra do Howard que não tem Bran. Tudo que tem Bran tem Picto, mas nem tudo que tem Picto tem Bran, tá? Então, eu escolhi um conto dele chamado Os Homens das Sombras,
aonde tem o Bran, é a primeira vez que o Bran aparece, e ele é um conto assim, uma espécie de prólogo para todo esse ambiente aí. Justamente por essa natureza de ser um prólogo, onde o forte é a descrição da evolução da raça, e da evolução e da decadência da raça picta, e aparece lá o Bran como seu rei, o último rei dos pictos, justo por isso, para mim é uma graça da história, exatamente ser assim. Mas isso fez com que a Weird Tales, por exemplo, rejeitasse esse conto, porque não achou que não era uma história de terror na realidade. E ele só vê, esse conto foi escrito em 26, submetido a Weird Tales em 26, e só vê ser publicado em 1969, décadas depois da morte do Howard, né? Mas é isso que nós vamos ter hoje para dar esse start na carreira do Bran McMorn e nessa história toda em torno dos Pictos, uma história histórico, lendária, mitológica. Vocês vão fazer o juízo de vocês. Mas então vamos lá. Os Homens das Sombras, 1926, Robert E. Howard, publicado em 1969 apenas, numa coletânea de aventuras de Bran McMorn. Espero que vocês gostem. Não esqueçam do like e principalmente de comentar toda essa confusão aqui. Um abração, saudações, curtam. Homens das Sombras, 1926, Robert E. Howard, publicada unicamente em 1969 na coletânea das aventuras de Bran McMorn. Da turva aurora rubra da criação, das neblinas do eterno tempo, viemos nós, a primeira grande nação, dos primeiros a ascender com o vento. Selvagem, iletrada e ignorante, tateando pela primitiva escuridão, avistando aos poucos o brilho cintilante da luz que viria, a mera sugestão. Vagueando pelo mundo inexplorado, navegando os mares desconhecidos, perplexos pelo grande enigma revelado, nossos marcos de pedra erigidos. Agarrando-nos brevemente à glória, contemplando muito além de nosso alcance, das eras a muda história, erguendo-se do charco e da planície distante. Das chamas perdidas, veja as brasas, pois agora somos parte da eternidade. Nações pisotearam nossas casas, esmagando-nos sem piedade. Nós, a primeira raça, o elo entre o novo e o antigo. Veja ali, onde a nuvem no mar graça e se une ao azul do oceano amigo. Assim também nos unimos às eras, nossas cinzas espalhadas pelo vento, nas páginas do tempo, quimeras, nossa memória, uma brisa ao relento. Com glória muito perdida, Stonehenge, uma história antiga a murmurar, triste sozinha ao poente, de como demos à luz os primeiros a brilhar. Falado que fez tal povo, vento monção, sussurra pelos pântanos e rochedos das eras, o conto sobre a primeira grande nação, os últimos homens da Idade da Pedra. Espada se chocava contra espada com tinidos estridentes. Hailá! Hailá! Era o som agudo que se erguia de uma centena de gargantas selvagens. Por todos os lados eles se avolumavam ao nosso redor, 100 contra 30 de nós. De costas uns para os outros, resistíamos com escudos sobrepostos e lâminas erguidas. Estavam vermelhas de sangue, assim como as malhas de aço e os capacetes. Tínhamos uma vantagem. Estávamos protegidos por armaduras e nossos inimigos não. Mas, mesmo nus, eles saltavam para o combate com tanta coragem que pareciam envoltos em aço. Então, por um instante, recuaram e ficaram à distância, lançando-nos maldições. O sangue arrancado por nossas espadas traçava estranhos padrões em suas peles pintadas de azul. 30 homens, 30, tudo o que restava da tropa de 500 que marchara tão arrogantemente vinda da muralha de Adriano. Zeus, que péssimo plano!
500 homens enviados para abrir caminho ao longo de uma terra infestada de bárbaros de outra era. Marchando sobre colinas cobertas pela urze durante o dia, deixamos uma trilha carmesim em meio a hordas sedentas por sangue. Acampados à noite, caímos vítimas de seres que rosnavam coisas sem sentido e se esgueiravam por entre as sentinelas para matar com suas adagas furtivas. Batalha, derramamento de sangue e carnificina. Chegariam notícias ao imperador em seu belo palácio, cercado por nobres e mulheres, de que mais uma expedição desaparecera entre as montanhas enevoadas do misterioso norte. Olhei para os homens que eram meus camaradas. Havia romanos do Lácio e nascidos na capital. Havia bretões, germanos e um ibérnico. Voltei-me para os lobos em pele de homens que nos cercavam. Eram homens pequenos e peludos, com membros curvados e nodosos, mas braços poderosos, e grandes tufos de cabelo grosso caindo sobre suas testas proeminentes, como as dos macacos. Olhos pequenos, escuros e que nunca piscavam, pareciam brilhar com ódio maligno, como o das cobras. Vestiam-se com quase nada e portavam pequenos escudos redondos, longas lanças e espadas curtas com lâminas ovaladas. Ainda que poucos tivessem mais de 1,5 metro de altura, seus ombros incrivelmente largos denotavam uma enorme força. E eram rápidos como gatos. Arremeteram novamente. Espadas curtas selvagens chocavam-se contra espadas curtas romanas. Foi uma luta travada de perto, pois nossos inimigos eram bem adaptados a batalhas assim, e Roma treina seus soldados para o uso de lâminas pequenas. Em situações como essa, nosso escudo é uma desvantagem, pois é pesado demais para ser erguido com rapidez, e os selvagens se agacham e estocam de baixo para cima. De costas uns para os outros, resistíamos, e quando um homem caía, fechávamos nossas fileiras novamente. Eles pressionaram mais e mais, até que, rosnando, suas faces ficaram frente a frente com as nossas, e seu hálito fétido e animalesco invadia nossas narinas. Como homens feitos de aço, mantivemos nossa formação. A urze, as colinas e mesmo o conceito de tempo desapareceram. Homens deixaram de ser homens e se tornaram meros engenhos de guerra. A bruma da batalha apagava mente e alma. Corte, perfure. Uma lâmina se despedaçando em um escudo, um rosto bestial rosnando através da névoa do combate. Ataque! O rosto desaparecia e outro igualmente bestial tomava seu lugar. Anos de cultura romana evaneceram como a neblina marítima diante do sol. Eu era novamente um selvagem, um homem primitivo da floresta e dos mares. Um homem primitivo enfrentando um clã vindo de outra era, cruel em seu ódio tribal, feroz em sua sede de sangue. Como amaldiçoei o comprimento da espada curta romana que eu brandia. Uma lança se partiu contra minha armadura peitoral e uma espada se despedaçou na crista do meu capacete, lançando-me ao chão. Levantei-me cambaleando e matei meu agressor com um violento golpe. Então me detive abruptamente com minha arma erguida. Por toda a urze reinava o silêncio. Não havia mais adversários ao meu redor. Estavam caídos em pilhas sangrentas e silenciosas, ainda agarrando suas lâminas e com seus rostos retalhados e massacrados, ostentando um rosnado de ódio. Dos 30 que os tinham enfrentado, 5 restavam, 2 romanos, um bretão, o irlandês e eu. A armadura e a espada das legiões tinham triunfado, e por mais incrível que parecesse, tínhamos vencido um grupo quase 4 vezes maior que o nosso. Só havia uma coisa a fazer: abrir nosso caminho a golpes de espada pela mesma trilha pela qual tínhamos vindo, buscando avançar pelas incontáveis milhas de terreno cruel. De ambos os lados se erguiam enormes montanhas. A neve coroava seus cumes e aquela região não era quente. Quão ao norte estávamos, não fazíamos ideia. Nossa marcha era agora uma lembrança enevoada, na qual dias e noites avermelhadas pela neblina dissipavam-se em uma só paisagem escarlate. Tudo o que sabíamos é que os restos do exército romano tinham sido espalhados pelos picos por uma terrível tempestade há alguns dias, e que, nas poderosas asas da tormenta,
os selvagens avançaram sobre nós em grande número. Trombetas de guerra soaram pelos vales e despenhadeiros por dias, e os cerca de 50 legionários que tinham se mantido juntos batalharam a cada passo do caminho, cercados por inimigos que gritavam e pareciam surgir do nada. Agora o silêncio a tudo dominava, e não havia sinal dos homens das tribos. Fomos para o sul, caminhando como presas em fuga. Mas antes que partíssemos, encontrei algo no campo de batalha que me preencheu com uma alegria ardente. Nas mãos fechadas de um dos selvagens estava uma espada de 2 mãos, uma espada nórdica, pela mão de Thor. Como nossos adversários a tinham conseguido, não sei. Talvez algum viking de cabelo amarelo os tivesse atacado, com uma canção de batalha nos lábios, sob a barba e espada a girar. De qualquer forma, ali estava a arma. O selvagem apertava tão firmemente o cabo que fui forçado a cortar seus dedos para me apoderar da lâmina. Com ela em mãos, me senti mais corajoso. Espadas curtas e escudos podem ser o suficiente para homens de estatura média, mas são recursos débeis para um guerreiro com mais de 1,90 m. Seguimos pelas montanhas, espremendo-nos contra bordas estreitas de precipícios e escalando rochedos íngremes. Como fazem os insetos, rastejamos pela face de um penhasco gigantesco, tão enorme que qualquer homem diante dele simplesmente desaparecia. Escalamos até o seu cume, quase derrubados pelos ventos montanheses que rugiam com a voz de gigantes. E lá encontramos aqueles que nos aguardavam. O bretão tombou com uma lança atravessando seu corpo, mas se virou, agarrou o homem que a portava e ambos caíram no precipício de mais de 300 metros. Um violento refluxo de fúria, um turbilhão de espadas e a batalha se encerrou. 4 homens das tribos estavam caídos aos nossos pés, e um dos romanos se ajoelhava, tentando conter o sangue que jorrava do toco de seu braço decepado. Jogamos no penhasco os selvagens que tínhamos matado, e envolvemos o braço do romano com tiras de couro, apertando-as bem para que o ferimento parasse de sangrar. Então, uma vez mais, avançamos. Seguimos em frente, com a rocha escarpada se assomando sobre nós, encostas repletas de arbustos e insanamente inclinadas. O sol brilhava sobre os picos oscilantes e descendia para o oeste. Então, enquanto avançávamos agachados sobre um penhasco, ocultos por grandes rochas, um bando de selvagens passou abaixo de nós, caminhando por uma trilha estreita que circulava os precipícios e serpenteava pela face das montanhas. Quando estavam logo abaixo de nosso grupo, o irlandês urrou com alegria insana e, pulando da borda, caiu entre eles. Com uivos de lobo, eles atacaram, e o cabelo ruivo do nosso companheiro brilhava acima dos emaranhados pretos de nossos adversários. O primeiro a chegar ao ibérnico tombou com a cabeça fendida, e o segundo berrou quando seu braço caiu de seu ombro. Com um grito de batalha bárbaro, o irlandês cravou a espada em um peito hirsuto, puxou a arma de volta e decepou uma cabeça. Mas os selvagens o cercaram como lobos sobre um leão, e, num momento depois, sua cabeça estava na ponta de uma lança. Seu rosto ainda ostentava o júbilo da batalha. Continuaram seu caminho, nunca suspeitando de nossa presença, e mais uma vez fomos em frente. A noite caiu e a lua se ergueu, fazendo com que os picos se tornassem vagos fantasmas, lançando estranhas sombras sobre os vales. Conforme caminhávamos, víamos sinais da marcha e do recuo. Em um local, um romano caído no sopé de um precipício, uma massa disforme, talvez com uma lança a atravessá-lo. Em outro, um corpo sem cabeça, e em um terceiro, uma cabeça sem corpo. Elmos rachados e espadas partidas narravam o conto silencioso daquelas batalhas mudas travadas com selvageria. Cambaleamos através da noite, parando somente ao amanhecer, quando nos escondemos entre as grandes pedras, só avançando novamente quando a escuridão retornou. Grupos de homens das tribos passaram próximos a nós, mas permanecemos ocultos, mesmo que em algumas dessas vezes eles estivessem ao alcance de um braço. A aurora nascia quando chegamos a uma paisagem diferente,
um local que era simplesmente um enorme platô. Montanhas o cercavam por todos os lados, com exceção do sul, por onde o terreno plano parecia prosseguir por uma grande distância. Assim, acreditei que tínhamos deixado as cordilheiras e alcançado os sopés, que se estendiam ao longe, até finalmente se fundirem às férteis planícies do sul. Então chegamos a um lago e lá nos detivemos. Não havia sinal de inimigos, nenhuma fumaça no céu. Mas enquanto estávamos ali parados, o romano com um braço só desabou de frente sem proferir um som, e vimos a lança que fora arremessada e o atravessara. Esquadrinhamos o lago, nenhum barco perturbava sua superfície, nenhum adversário se mostrava entre os parcos juncos em suas margens. Viramo-nos, sondando a urze, e sem ruído algum, o outro romano se curvou e caiu com uma lança curta entre seus ombros. Com a espada em mãos e confuso, procurei por algum sinal do inimigo nas encostas silenciosas. O mato se estendia sem intervalos entre as montanhas e em nenhum lugar a vegetação era alta o suficiente para esconder um ser humano, nem mesmo um caledônio. A água do lago continuava imperturbada, mas o que tinha feito aquele junco vacilar enquanto todos os outros permaneciam imóveis? Curvei-me para a frente, vasculhando a água. Ao lado do junco, uma bolha de ar surgia na superfície. Cheguei mais perto, em dúvida, e um rosto bestial me olhou com crueldade, pouco abaixo da superfície. O choque durou um segundo. Então um golpe frenético da minha espada partiu aquele rosto barbado, evitando por pouco a lança que tinha meu peito como alvo. Um turbilhão agitou as águas, e logo a figura do selvagem flutuou para a superfície com a bainha de suas lanças de arremesso ainda presa a seu cinturão, e sua mão simiesca continuando a segurar o junco oco que usava para respirar. Foi então que descobri por que tantos romanos estranhamente pereciam nas margens dos lagos. Deixei meu escudo de lado e descartei todos os equipamentos, exceto a espada, a adaga e a armadura. Uma empolgação feroz me agitava. Eu era apenas um homem em meio a uma terra selvagem, cercado por um povo selvagem que queria o meu sangue. Por Thor e Odin, eu os ensinaria do que é feito um nórdico. A cada momento que passava, eu me tornava menos e menos um romano esclarecido. Todas as impurezas da educação e da civilização ficavam para trás, deixando somente o homem primitivo. Somente a alma primordial, de garras vermelhas e feroz. E uma lenta e profunda fúria começou a crescer em mim, juntamente a um enorme desprezo nórdico por meus inimigos. Meu estado de espírito era ideal para que a ira me dominasse. Thor sabe bem que eu lutei muito durante a marcha e nossa retirada, mas a alma guerreira do norte agitava-se em mim, e ela possui profundezas místicas mais fundas do que o Mar do Norte. Eu não era mais romano, era um nórdico, um bárbaro de peito hirsuto e barba loira. Caminhava pela vegetação tão arrogantemente como faria se estivesse em minha própria galé. O que eram os pictos? Anões atrofiados cujos dias já haviam passado. Era estranho o pavoroso ódio que começava a me consumir. Ainda assim, não tão estranho, pois quanto mais eu afundava na selvageria, mais primitivos meus impulsos se tornavam e mais ferozmente flamejava a cólera intolerante por tudo que é diferente. Aquele impulso primordial dos homens primitivos. Mas existia uma razão mais profunda e mais sinistra nos recônditos de minha mente, apesar de eu não ter consciência dela até então. Pois os pictos eram indivíduos de outra era. Em verdade, eram os últimos representantes dos povos da Idade da Pedra, a quem os celtas e nórdicos tinham expulsado quando vieram do norte. E em algum lugar do meu cérebro espreitava uma lembrança nebulosa da violenta e impiedosa guerra travada em uma época mais sombria. Também existia certo temor, causado não por suas habilidades guerreiras, mas pela feitiçaria que todos os povos afirmavam que os pictos possuíam. Eu vira seus cromeleques por toda a Britânia e também a grande muralha que tinham erigido não muito longe de Corinium. Sabia que os druidas celtas tinham por eles um ódio surpreendentemente intenso, mesmo para sacerdotes.
Nem aqueles druidas podiam ou queriam dizer como tais guerreiros da Idade da Pedra tinham erguido as imensas barreiras de pedra, ou por qual razão. Assim, a mente do homem comum tendeu à explicação que melhor o servira por séculos: bruxaria. Mais que isso, os próprios Pictos acreditavam firmemente que eram magos, e talvez esse fato o explicasse tudo. Percebi-me questionando a razão de os 500 legionários terem sido convocados àquela incursão selvagem. Alguns diziam que o objetivo era capturar um sacerdote picto, outros que buscávamos informações sobre o chefe dos selvagens, um tal Bran MacMorn. Mas ninguém sabia de fato, a não ser nosso comandante, e sua cabeça agora enfeitava a lança de um inimigo em algum lugar naquele oceano de montanhas e urze. Desejei conhecer Bran MacMorn. Diziam que era incomparável em batalha, seja entre exércitos ou individualmente. Mas não tínhamos encontrado nenhum guerreiro que parecesse possuir liderança suficiente para justificar a ideia de que era o chefe. Pois os selvagens lutavam como lobos, ainda que com certa disciplina grosseira. Talvez eu o encontrasse, e se o homem fosse tão corajoso quanto diziam, certamente me enfrentaria. Desprezei qualquer tentativa de me ocultar. Não, mais do que isso, entoei uma canção feroz enquanto caminhava, marcando o tempo com batidas de minha espada. Que os Pictos viessem quando desejassem. Estava pronto para tombar como um guerreiro. Já tinha percorrido muitas milhas, quando, ao contornar uma colina baixa, vi-me diante de uma centena deles, armados até os dentes. Se esperavam que eu fosse me virar e fugir, estavam completamente enganados. Avancei em sua direção, sem diminuir minha passada e sem parar de cantar. Um deles investiu contra mim de cabeça baixada e a ponta da lança em riste, e eu o recepcionei com um golpe de cima para baixo, que o partiu do ombro direito ao quadril esquerdo. Outro saltou, vindo de um dos lados e mirando minha cabeça, mas me abaixei, e o silvo de sua lança passou por sobre meus ombros. Então o estripei ao mesmo tempo em que endireitava meu corpo. Logo estavam todos ao meu redor, mas abri caminho como um giro da grande espada de 2 mãos e me posicionei com as costas voltadas para a lateral íngreme da colina, próximo dela o suficiente para que não me atacassem por trás, mas longe o bastante para manejar a minha arma. Se por um lado eu perdi a força e impulso com os movimentos para cima e para baixo da espada, por outro, o poder esmagador de meus golpes compensava o fato. Não era necessário atingir nenhum adversário 2 vezes. Um selvagem barbado e moreno se agachou sobre um de meus ataques e estocou para cima. A lâmina se desviou em minha armadura e eu o desmaiei com um golpe do cabo de minha arma. Cercavam-me como lobos, esforçando-se para me alcançar com suas lâminas curtas, e mais 2 caíram com o crânio fendido quando tentaram se aproximar. Então um deles, atacando por cima dos ombros de seus companheiros, fincou a lança em minha coxa e, com um rugido de fúria, avancei, transpassando-o como a um rato. Antes que conseguisse recuperar meu equilíbrio, uma espada rasgou meu braço direito e outra partiu-se em meu capacete. Cambaleando, girei a lâmina para ganhar algum espaço e uma lança atravessou meu ombro esquerdo. Vacilei, caí e me ergui novamente. Com um poderoso movimento dos ombros, afastei os inimigos que me cortavam e esfaqueavam e então, sentindo minhas forças esvanecerem junto de meu sangue, rugi como um leão e saltei entre eles, tomado pela fúria. Lancei-me na turba, golpeando para todos os lados e dependendo somente da minha armadura para me proteger das lâminas que atacavam. Tal batalha é uma recordação escarlate. Caí, levantei-me, caí novamente, e de novo me ergui, o braço direito inútil e a mão esquerda brandindo a espada. A cabeça de um homem caiu, e virando de seu pescoço, um braço desapareceu de seu ombro, e a seguir desabei, tentando em vão erguer a arma com minha mão debilitada. Em um segundo, uma dúzia de lanças apontavam contra meu peito. Foi nesse momento que alguém começou a afastar os guerreiros, falando com um tom de voz que parecia ser o de um líder. Parem! Esse homem deve ser poupado. Vagamente, como se enxergasse através de uma neblina, avistei um rosto moreno e esguio, quando me virei para olhar o homem que falava.
De maneira indistinta percebi um homem magro e de cabelos escuros, cuja cabeça mal chegaria à altura de meus ombros, mas que parecia ágil e forte como um leopardo. Vestia roupas justas e simples, e sua única arma era uma espada longa e reta. Seu físico e seus traços lembravam os dos Pictos tanto quanto os meus, porém, mesmo assim, algo nele o tornava similar àqueles selvagens. Tudo isto eu percebi de forma imprecisa, mal conseguindo ficar de pé. "Eu o conheço", falei com a voz de alguém desorientado. Vez após vez eu o vi na vanguarda da batalha. Era sempre quem liderava a ofensiva dos Pictos enquanto seus chefes se escondiam longe da luta. "Quem é você?" Então os guerreiros e o mundo e o céu se dissolveram e tombei sobre a vegetação. De forma vaga ouvi o estranho guerreiro dizer: Estanquem as feridas e deem a este homem algo para comer e beber. Eu havia aprendido a língua deles como uns Pictos que vinham fazer comércio próximo à muralha. Estava ciente de que faziam o que o guerreiro pedira, e em pouco tempo recuperei os sentidos, tendo tomado uma boa quantidade de vinho que eles produziam ao fermentar a urze. Exausto, me deitei no chão e adormeci, sem me preocupar com selvagem algum no mundo. Quando despertei, a lua estava alta no céu. Minhas armas haviam sumido, assim como o meu capacete, e diversos Pictos me vigiavam. Quando viram que eu tinha acordado, gesticularam para que eu os seguisse e avançaram pelo mato. Logo chegamos a uma colina alta e sem vegetação, e uma fogueira cintilava em seu cume. Sentado em uma pedra ao lado do fogo estava o estranho chefe moreno, e ao seu redor, feito espíritos do mundo sombrio, os guerreiros Pictos sentavam-se em um círculo silencioso. Levaram-me diante do chefe, se é isso mesmo o que era, e fiquei ali parado, olhando para ele sem afronta ou medo. Senti que aquele era um homem diferente de todos que eu já tinha conhecido. Percebia certa força, um poder invisível sendo irradiado dele, algo que o distinguia dos homens comuns. Era como se, das alturas de um total controle sobre si, ele olhasse os outros abaixo, meditando, inescrutável, carregando o fardo do conhecimento das eras e melancólico com a sabedoria que este trazia. Sentava-se com a mão apoiando o queixo, e seus olhos insondáveis estavam fixos em mim. Quem é você? Um cidadão romano. Um soldado romano. Um dos lobos que vem despedaçando o mundo há séculos demais. Um murmúrio correu pelos guerreiros, fugidio como o sussurro do vento noturno e sinistro como o brilho da presa de um lobo. Existem aqueles a quem meu povo odeia mais do que aos romanos, afirmou ele. Mas você é romano, não tenho dúvida. No entanto, me parece que estão cultivando romanos mais altos do que os que eu conheço. E sua barba, como a pintou de amarelo? Desviei o rosto ao perceber o tom de zombaria e, apesar de minha pele se arrepiar ao pensar nas espadas às minhas costas, respondi com orgulho: "Sou nórdico de nascimento." Um urro selvagem e sedento de sangue se ergueu da horda sentada, e em um segundo os guerreiros já avançavam. Um mero movimento da mão de seu chefe os fez recuar, mas seus olhos ardiam, e o olhar do estranho guerreiro não deixou meu rosto por nenhum momento. Minha tribo é tola, disse ele, pois detesto os nórdicos mais do que detesto os romanos. Pois são os nórdicos que assolam nossa costa incessantemente, mas são os romanos que eles deveriam odiar. Mas você não é um Picto. Sou um mediterrâneo. Da Caledônia? Do mundo. Quem é você? Bram MacMahon. O quê? Eu esperava uma monstruosidade, um gigante horrivelmente deformado, um feroz anão com uma constituição igual à do resto de seu povo. Você não é como eles. Sou o que minha raça já foi, respondeu. A linhagem dos chefes manteve seu sangue puro através das eras, vasculhando o mundo em busca de mulheres da antiga estirpe. Por que sua raça odeia todos os homens? Questionei com curiosidade. Sua ferocidade é uma certeza entre as nações?
Por que não odiaríamos? Seus olhos escuros lampejaram com um repentino brilho selvagem. Esmagados por todas as tribos nômades, expulsos de nossas terras férteis, forçados a fugir para os ermos do mundo, deformados em corpo e mente. Olhe para mim, sou o que minha raça já foi. Agora, olhe ao seu redor. Uma linhagem de seres simiescos, nós que fomos a classe mais elevada de homens que o mundo já pôde se gabar de ter. Estremeci involuntariamente sob a cólera que vibrava em sua voz profunda e retumbante. Das fileiras de guerreiros veio uma garota que se posicionou ao lado do chefe e se aninhou a ele. Uma pequena, magra e tímida beleza, não muito mais que uma criança. O rosto de McMorne se suavizou um pouco quando ele envolvia o corpo delgado da menina com o braço. Mas a seguir o olhar reflexivo voltou a seus olhos escuros. Minha irmã, nórdico, Afirmou. disseram-me que um rico mercador de Corínio ofereceu 1000 moedas de ouro para qualquer um que a levasse até ele. Meus pelos se arrepiaram, pois achei ter reconhecido uma nota menor na voz equilibrada do Caledônio. A luz mergulhava no horizonte ocidental, dando um tom avermelhado à urze, o que fazia com que os campos parecessem um mar de sangue sob aquela sinistra luz. A voz do chefe quebrou o silêncio. Tal mercador enviou um espião para além da muralha, e eu enviei a cabeça dele de volta. Sobressaltei-me. Um homem se colocava diante de mim. Não o tinha visto chegar. Era muito velho, vestido somente com uma tanga. Uma longa barba branca caía até a sua cintura, e ele era tatuado da cabeça aos pés. Seu rosto parecia couro, vincado por milhões de rugas, e sua pele era escamosa como a de uma cobra. Sob sobrancelhas brancas e esparsas, estranhos e enormes olhos brilhavam como se testemunhassem visões sobrenaturais. Os guerreiros se moveram, inquietos. A garota se encolheu de volta nos braços de McMorne como se sentisse medo. O Deus da guerra cavalga o vento da noite, disse o feiticeiro de repente com uma voz aguda e sinistra. As estrelas farejam sangue. Estranhos pés percorrem as estradas de alba. Estranhos remos castigam o mar do norte. Ceda nos seus ofícios, mago, ordenou McMorne imperativo. Você desagradou os velhos deuses, chefe. O outro respondeu. Os templos da serpente estão vazios. O deus branco da lua não mais se banqueteia com carne humana. Os senhores do ar nos olham de suas muralhas e não estão satisfeitos. Dizem que um chefe desviou-se do caminho. Chega! A voz de McMorne foi firme. O poder da serpente foi destruído. Os neófitos não mais oferecem humanos às suas divindades sombrias. Se pretendo tirar a nação picta do escuro vale da selvageria sem fim, não posso tolerar oposição, seja de príncipes ou sacerdotes. Nunca se esqueça disso, mago. O velho levantou seus grandes olhos estranhamente arregalados e encarou direto o meu rosto. Eu vejo um selvagem de barbas douradas, sussurrou com sua voz arrepiante. Vejo corpo e mente fortes, ideais para que um chefe se banqueteie. McMorne proferiu uma exclamação impaciente. A garota o envolveu com seus braços de maneira tímida e cochichou algo em seu ouvido. Parece que os pictos ainda retêm alguns traços de humanidade e gentileza, disse ele, e senti um tipo de autozombaria feroz em seu tom de voz. A criança me pede para que eu o liberte. Ainda que falasse na língua dos celtas, seus guerreiros compreendiam tudo e murmuravam descontentes. Não! Exclamou o feiticeiro violentamente. Tal oposição reforçou a determinação do chefe. Ele se ergueu. Digo que o nórdico deve ser libertado ao amanhecer. Um silêncio desaprovador foi sua resposta.
Algum de vocês se atreve a cruzar seu aço com o meu sobre a urze? Desafiou. O mago então falou. Escute-me bem, chefe. Já vivi centenas de anos. Vi líderes e conquistadores irem e virem. Em florestas escuras como a meia-noite, lutei contra a magia dos druidas. Por muito tempo tem zombado de meu poder, homem da antiga raça. Então, agora eu o desafio. Eu o convido ao combate. Não se ouviu mais nenhuma palavra. Os dois homens avançaram até a luz da fogueira que iluminava as sombras com seu brilho intermitente. Se eu vencer, a serpente se retorcerá novamente. O gato selvagem rugirá mais uma vez. E você será meu escravo para sempre. Se você vencer, minhas feitiçarias serão suas e eu o servirei. Mago e chefe ficaram frente a frente. As sinistras chamas iluminavam seus rostos. Seus olhos se enfrentavam. Sim, o combate entre os olhares e as almas por trás deles era tão evidente quanto uma luta entre espadas. Os olhos do feiticeiro se arregalaram. Os do chefe se estreitaram. Forças terríveis pareciam emanar de cada um deles. Poderes invisíveis e em conflito giravam ao redor dos dois. E eu tinha uma consciência vaga de que aquilo era simplesmente outra fase de uma guerra com eras de idade. A batalha entre o novo e o antigo. Atrás do mago espreitavam milhares de anos de segredos sombrios, mistérios sinistros, formas nebulosas e pavorosas, monstros semi-ocultos pela neblina da antiguidade. Por trás do chefe, a luz clara e forte do porvir, as primeiras brasas da civilização, a força pura de um novo homem, com uma nova e poderosa missão. O feiticeiro era a personificação da Idade da Pedra, o chefe, a civilização que chegava. O destino da raça dos Pictos talvez dependesse daquela luta. Os dois pareciam sob um terrível esforço. Veias se destacavam na testa do chefe. Os olhos de ambos queimavam e cintilavam. Então o mago arquejou. Levou as mãos aos olhos com um grito e despencou na urze como um saco vazio. Chega! Arfou. Você triunfou, chefe. Ergueu-se estremecido e submisso. As tensas fileiras de guerreiros agachados relaxaram e voltaram a se sentar com os olhos fixos no chefe. Mark Morn balançou a cabeça como se para clareá-la. Andou até sua pedra e se sentou. E a garota mais uma vez o abraçou, sussurrando para ele em uma voz gentil e feliz. A espada dos Pictos é veloz, balbuciou o ancião. O braço dos Pictos é forte. Ha! Eles dizem que um poderoso indivíduo surgiu entre os homens do Oeste. Testemunhem o antigo fogo da raça perdida, o lobo da urze. Ha! Ha! Eles dizem que um chefe surgiu para levar a raça adiante. O mago se vergou sobre as brasas da fogueira que havia se apagado, murmurando para si mesmo. Remexendo os restos do fogo e resmungando sob sua barba branca, ele meio falava em tom grave e ressonante, meio entoava um estranho cântico de rimas pobres e sem muito sentido, mas que possuía um ritmo selvagem, notavelmente estranho e lúgubre. Sobre lagos brilhantes um velho deus sonha, e fantasmas marcham pela urze sombria. Os ventos da noite cantam e a lua medonha sobre a borda do oceano se guia. Para chegar ao topo o lobo cinzento urge. Gritam as bruxas de Kunenkumi como uma espada de ouro ao longe na urze. A luz errante brilha como lume. O velho continuou a remexer as brasas, parando às vezes para jogar sobre elas estranhos objetos,
pareando o ritmo de seus movimentos com o cântico. Deuses dos campos, deuses do lago, demônios bestiais da mata e do charco, Deus branco que cavalga o luar, mandíbula de chacal, a voz engralhar. Deus serpente se retorcendo em suas escamas, envolve e esmaga o universo em chamas. Sábios que ninguém vê reunidos em suas casas, veja as fogueiras do conselho em brasas. Veja que remexe as casulas fiéis, lançando nelas a crina de 7 corcéis. 7 corcéis com ferraduras douradas, das tropas pelo deus de alba adoradas. Agora moldo com gravetos mágicos, o 1 e o 6 num desenho trágico. Madeira perfumada trazida de longe, de onde a estrela d'alva se esconde. Dos galhos do sândalo talhada, pelos mares do leste embalada. Presas de cobras d'água agora lanço, partes da asa de gaivota ou de ganso. Agora atira poeira que é mística, homens são sombras em uma vida tísica. As chamas cintilam antes de queimar, a fumaça é como névoa a flutuar. Alimentada pelo sopro do mar inconstante, surge a história de um passado distante. Fracas chamas avermelhadas começaram a bruxulear entre as brasas, ora se erguendo em rápidas labaredas, ora desaparecendo, ora fazendo estalar o material atirado sobre elas com um crepitar que soava seco naquela quietude. Fios de fumaça subiram em espiral, acumulando-se em uma nuvem opaca. Muito vagamente cintilam as estrelas oblíquas, sobre a colina coberta de luz e sobre a campina. Deuses da antiga terra meditam na noite longínqua. Coisas da escuridão cavalgam a brisa serpentina. Agora, ao que arde leve o fogo, ao que a fumaça tudo rodeia. Agora, antes que a chama límpida e mística assome, ouça antes que nos impeça o Deus que tudo odeia. Ouça a história da raça sem nome. A fumaça flutuava para o alto, girando ao redor do mago, e parecia que seus ferozes olhos amarelados buscavam algo na densa névoa. Era como se, através de amplos espaços, sua voz pairasse e estranhamente não viesse de seu corpo. Sua entonação era incomum, como se sua voz não fosse a de um ancião, mas de algo isolado, algo à parte, como se as eras personificadas e não a mente do mago falassem por meio dele. Ambiente mais selvagem eu raramente tinha visto. Acima de toda a escuridão, o brilho das estrelas era vago e os tentáculos serpenteantes da aurora boreal lançavam faixas sinistras pelo céu desolador. Colinas sombrias se estendiam até se mesclarem ao nada, um silencioso e tenebroso mar de urze ondulante. Naquela elevação isolada e sem vegetação, a horda meio-humana permanecia acocorada. Espectros macabros vindos de outro mundo, com seus rostos bestiais ora se mesclando às sombras, ora tingidos de sangue, quando a luz da fogueira brilhava oscilante. Bran Mak Morn continuava sentado, feito uma estátua de bronze, sua face realçada pelo fulgor das chamas saltitantes. E havia aquele estranho rosto, delineado pela sinistra luminosidade, com seus grandes olhos amarelos reduzindo e sua longa barba branca como a neve. Uma poderosa raça, os homens do Mediterrâneo. Com as faces selvagens incendiadas, a horda se inclinou para a frente, e me encontrei pensando que o feiticeiro estava certo. Nenhum homem poderia civilizar aqueles selvagens. Eram indomáveis, inconquistáveis. Deles era o espírito primitivo da Idade da Pedra. Mais antigos que os picos cobertos de neve da Caledônia. Os guerreiros se inclinaram ainda mais, evidenciando sua ansiedade. Senti que aquele conto sempre os intrigava, mesmo que sem dúvida já o tivessem ouvido centenas de vezes da boca de centenas de chefes e anciões. Nórdico,
disse de repente, quebrando a linha de raciocínio de seu discurso. O que há para além do canal ocidental? Ora, a ilha da Ibérnia. E para além dela? As ilhas que os celtas chamam de Aran. E mais além? Ora, em verdade não sei. O conhecimento humano cessa ali. Nenhuma embarcação navegou aqueles mares. Os sábios chamam de Thule, o desconhecido, o reino da ilusão, a borda do mundo. Aquele poderoso oceano oriental castiga as praias de continentes desconhecidos, ilhas não mapeadas, muito, muito além, após a grande e tempestuosa vastidão do Atlântico, há 2 enormes continentes, tão grandes que o menor deles é um gigante se comparado à Europa. Terras gêmeas muito antigas, terras de velhas e decadentes civilizações, terras pelas quais vagavam tribos de homens que já conheciam todos os ofícios, enquanto este lugar, que vocês chamam de Europa, ainda era um grande charco assombrado por répteis. Uma floresta fria e úmida, conhecida apenas por símios. Tão colossais são tais continentes que abrangem todo o mundo, das neves do norte às neves do sul. E depois deles há um grande oceano, o mar das águas silenciosas. Muitas ilhas povoam aquele mar, e tais ilhas já foram os cumes das montanhas de uma grande nação. A nação perdida da Lemúria. E esses continentes são gêmeos, unidos por uma estreita faixa de terra. A costa oeste do continente ao norte é perigosa e acidentada. Imensas montanhas cortam seus céus, mas esses picos foram ilhas tempos atrás, e dessas ilhas veio a tribo sem nome, vagando para longe dali há tantos anos que um homem ficaria exausto tentando contá-los. A tribo percorreu milhares de quilômetros ao norte e a oeste, chegando às amplas e férteis planícies próximas aos canais setentrionais que dividem aquele continente do norte da Ásia. Ásia? Exclamei aturdido. O ancião sacudiu a cabeça de maneira colérica, mirando-me com fúria. Então continuou. Lá, na neblina opaca do passado desconhecido, a tribo evoluiu de rastejantes coisas do mar para símios. Então, de símios para homens simiescos, e de homens simiescos para selvagens. E selvagens ainda eram quando desceram a costa, violentos e hostis. Eram hábeis na caça, pois tinham vivido daquela atividade por muitos séculos. Homens de físico musculoso, não muito altos, mas esguios e fortes como leopardos, ágeis e poderosos. Nenhuma nação podia vencê-los. E foram os primeiros homens. Ainda se vestiam com as peles das feras, e seus utensílios de pedra eram moldados grosseiramente. Nas ilhas ocidentais tomaram sua morada, naquelas terras que se deitavam rindo em um ensolarado oceano. E lá habitaram por milhares de anos, por séculos e séculos, naquela costa a oeste. As ilhas ali eram deslumbrantes, cercadas pelo mar banhado de sol, ricas e férteis. Lá, a tribo deitou suas armas de guerra e ensinou a si mesma as artes da paz. Lá, aprendeu a polir melhor seus instrumentos de pedra. Lá aprendeu a plantar grãos e frutas, a cultivar o solo, e eles eram felizes, e os deuses da colheita lhes sorriam. Aprenderam a fiar, tecer
e a construir cabanas, e se tornaram especialistas no trato de peles e na cerâmica. No entanto, ainda mais a oeste, depois das ondas errantes, ficava a vasta e sombria nação da Lemúria. E dela vieram frotas de canoas carregando estranhos invasores, os meio-humanos, chamados de homens do mar. Talvez tivessem sido gerados de algum bizarro monstro dos oceanos, pois sua pele era como a dos tubarões e podiam nadar por horas sob a água. A tribo sempre os derrotava, mas frequentemente retornavam, pois renegados da própria tribo fugiam para a Lemúria. A leste e a sul, grandes florestas se estendiam até o horizonte, povoadas por feras cruéis e terríveis homens simiescos. Assim, os séculos voaram nas asas do tempo. Mais e mais forte se tornou a tribo sem nome, mais hábil em seus ofícios, mas menos capazes na guerra e na caçada. E lentamente os lemurianos também evoluíram. Então, um dia, um gigantesco terremoto sacudiu o mundo. O céu e o mar se mesclaram, e a terra entre eles foi abalada. Com o trovão de deuses em guerra, as ilhas a oeste foram lançadas para cima e se ergueram do mar, tornando-se as montanhas do recém-formado novo litoral daquele continente mais ao norte. Assim, a nação da Lemúria afundou sob as ondas, tornando-se somente uma grande e montanhosa ilha, cercada por outras menores que haviam sido os cumes mais altos daquela terra. E sobre a nova costa oeste, poderosos vulcões rugiram e urraram, e sua inundação flamejante arrasou aquela região, varrendo todos os traços da civilização que estava sendo concebida. O que eram férteis vinhas se tornaram um deserto. A tribo fugiu para o leste, derrotando os homens símios até alcançar planícies amplas e ricas. Lá, eles habitaram por centenas de anos, até que os grandes campos de gelo desceram do Ártico e a tribo novamente fugiu. Seguiram-se 1000 anos de andanças. Para o continente mais ao sul eles escaparam, sempre expulsando os homens-fera que encontravam. Finalmente, em uma grande guerra, escorraçaram aqueles inimigos para sempre. Os homens-fera fugiram ainda mais para o sul, e usando as ilhas pantanosas que naquela época se espalhavam pelo mar, cruzaram até a África, depois vagando para a Europa, onde não habitavam homens, apenas primatas hominídeos. Mas os lemurianos, a segunda raça, vieram para as terras ao norte. Muito tinham avançado na escala da vida e agora eram uma raça escura e estranha. Homens pequenos e largos, de olhos incomuns que lembravam as profundezas dos oceanos. Poucos sabiam sobre como cultivar ou criar ferramentas, mas dominavam uma curiosa arquitetura e da tribo sem nome tinham aprendido a fabricar utensílios de obsidiana polida e também de jade e argilito. E sempre que os grandes campos gelados avançavam para o sul, a tribo sem nome peregrinava para escapar. Nada daquele gelo sequer chegou perto do continente ao sul, mas aquela era uma terra úmida e pantanosa, infestada de serpentes. Sendo assim, a tribo construiu barcos e navegou até a nação da Atlântida, cercada pelo mar. Os Atlantes foram a terceira raça. Fisicamente, eram homens gigantes e fortes que habitavam cavernas e viviam da caça. Não conheciam qualquer artesanato,
mas eram artistas. Quando não estavam caçando ou em guerra entre si, usavam o tempo para pintar e desenhar figuras de homens e animais nas paredes de suas moradas. Porém, não tinham como ser pares para as capacidades da tribo sem nome, e logo foram expulsos. Também acabaram seguindo seu caminho até a Europa, onde travaram batalhas furiosas contra os homens-fera que haviam chegado antes deles. Então houve guerra entre as tribos e os conquistadores escorraçaram os conquistados. Entre os últimos havia um feiticeiro muito sábio e muito velho, e ele lançou uma maldição sobre a Atlântida, condenando-a a permanecer desconhecida pelas tribos dos homens. Nenhuma embarcação vinda de lá jamais chegaria a outras praias, e nenhuma vela estrangeira jamais avistaria as amplas costas daquela terra. Cercada por mares nunca navegados, ela permaneceria, até que navios com cabeça de serpente viessem de águas ao norte e 4 tropas lutassem na ilha do nevoeiro. E um grande chefe então se ergueria do povo da tribo sem nome. Os perdedores cruzaram até a África, remando de ilha em ilha e subindo a costa até chegar ao Mar Central, que se acha incrustado entre litorais ensolarados. Lá, a tribo viveu por séculos e se tornou forte e poderosa, e a partir daí se espalhou por todo o mundo. Dos desertos africanos às florestas do Báltico, do Nilo aos picos de Alba, eles se alastraram, cultivando seus grãos, tratando seu gado, fiando os seus tecidos. Construíram seus cranags nos lagos dos Alpes e ergueram altares de pedra sobre as planícies da Britânia. Expulsavam os atlantes que encontravam e venceram os ruivos homens das renas. Porém, do norte chegaram os celtas, armados com espadas e lanças de bronze. Vinham das terras sombrias da Grande Neve, das praias do longínquo Mar do Norte. Eram a 4ª raça. Os pictos fugiam deles, pois eram homens grandiosos, altos e fortes, de constituição ágil e olhos cinzentos, e seus cabelos eram castanhos. Por todo o mundo, celtas e pictos guerrearam, e todas as vezes os celtas triunfavam, pois nos longos anos de paz, as tribos tinham esquecido as artes da guerra. Para os ermos do mundo fugiram. E também o fizeram os pictos de Alba, para o oeste e para o norte, e lá se misturaram com os gigantes ruivos que tinham expulsado das planícies em eras há muito passadas. Não era assim que os pictos se comportavam, mas de que servem as tradições a uma nação encurralada. Assim se passaram as eras, e a raça mudou. O povo pequeno, magro e de cabelos pretos, misturado aos selvagens enormes, ruivos e de feições rudes, transformou-se em uma raça estranha e deformada, disforme tanto em espírito quanto em corpo, e se tornaram ferozes e astutos na arte da guerra. Mas esqueceram as antigas artes, desaprenderam o tear, o forno e o moinho. Mas a linha dos chefes permaneceu imaculada. E esse é você, Bran MacMorn, lobo da ursa. Por um momento houve silêncio. O círculo quieto ainda escutava como se sonhasse com o eco das palavras do feiticeiro. O vento noturno soprava sussurrando. As chamas alcançaram a madeira e explodiram de repente, tornando-se vívidas e estendendo seus braços esguios e vermelhos para agarrar as sombras. A voz do ancião continuou, ressonante. A glória da tribo sem nome desapareceu, feito neve que cai no mar, feito fumaça que sobe ao céu.
misturando-se com o fim das eternidades, dissipando-se como a glória da Atlântida, desaparecendo como o império sombrio dos lemurianos. O povo da Idade da Pedra é a geada que derrete ante o sol. Da noite viemos e para a noite retornaremos. Tudo é sombra, e uma raça de sombra nós somos. Nossos dias se passaram. Lobos vagam pelo templo do deus Lua. Cobras aquáticas serpenteiam por nossas cidades afundadas. O silêncio domina a Lemúria. Uma maldição assombra a Atlântida. Selvagens de pele vermelha caminham pelas terras ocidentais, errando pelo vale do rio Oeste, conspurcando as consagradas fortalezas nas quais os homens da Lemúria reverenciavam o deus do mar. Ao sul, o império dos toltecas lemurianos também desmorona. Assim sendo, as primeiras raças desvanecem, e os homens da nova aurora se tornam mais poderosos. O ancião pegou um galho flamejante da fogueira e, com um movimento incrivelmente rápido, traçou um círculo e um triângulo no ar. Estranhamente, tais símbolos pareceram pairar por um momento, formando um anel de fogo. O ciclo sem início, disse com sua voz grave. O ciclo sem final. A cobra com a cauda na boca que envolve o universo. E o 3 místico, o começo, inércia e fim. Criação, preservação, destruição. Destruição, preservação, criação. O sapo, o ovo e a serpente. A serpente, o ovo e o sapo. E os elementos, o fogo, ar e água. E o símbolo fálico, o deus fogo ri. Eu percebia a ardente, quase feroz forma com que os pictos olhavam para a fogueira. As chamas dançavam e cintilavam. A fumaça se erguia em espirais e desaparecia, e uma estranha névoa amarela ficava em seu lugar. Algo que não era fogo, fumaça ou nevoeiro, mas ainda assim lembrava uma mistura disso tudo. Mundo e céu pareciam se unir ao lume. Tornei-me não mais um homem, mas um par de olhos sem corpo algum. Logo, em algum ponto da névoa amarelada, vagas imagens começaram a surgir, assomando e desaparecendo. Eu sentia que o passado deslizava por mim como uma sombria paisagem. Surgiu um campo de batalha, e de um lado dele estavam muitos homens parecidos com Bran McMorn. Porém, diferentemente do chefe Picto, eles não pareciam versados na batalha. Do outro lado posicionava-se uma horda de homens magros e altos, armados com espadas e lanças de bronze, os gaélicos. Então, em outro campo, outra batalha estava em progresso, e percebi que centenas de anos tinham se passado. Mais uma vez, os gaélicos avançaram para a luta com suas armas de bronze, mas agora eram eles quem recuavam, derrotados, ante um exército de guerreiros gigantescos e de cabelos loiros, também portando bronze. Tal batalha marcava a chegada dos bretões, que acabaram dando nome à ilha da Britânia. Aí veio uma série de cenas vagas e fugazes, que se passaram rápido demais para que eu conseguisse compreendê-las. Davam a impressão de serem sobre grandes feitos, acontecimentos miraculosos, mas somente sombras turvas eram vistas. Por um momento, um rosto sombrio pairou. Uma face poderosa, com olhos cinza como aço e bigode loiro cobrindo lábios finos. Senti que pertencia àquele outro Bran, o Breno celta, cujas hordas gaulesas haviam saqueado Roma. Em seu lugar manifestou-se outra face, dotada de surpreendente ousadia. Era o rosto de um jovem, orgulhoso e arrogante, com um senho magnífico, mas que denotava uma crueldade sedutora nos traços de sua boca. Era o rosto tanto de um semideus
quanto o de um degenerado. César. Uma praia lúgubre, uma floresta sinistra, os sons da batalha, as legiões despedaçando as hordas de caratacos. Então, vaga e rapidamente, sombras da pompa e da glória de Roma passaram. Surgiram suas legiões retornando em triunfo, com centenas de cativos à frente. Mostraram-se senadores corpulentos e nobres em seus banhos luxuosos e em seus banquetes e orgias. Mostraram-se indolentes e efeminados mercadores e nobres fartando-se na luxúria de Ostia, Massília e Aqua Sule. Daí, em contraste repentino, as tropas do mundo externo se reuniam. Os nórdicos de barbas loiras e olhos ardentes, as tribos de gigantescos germanos, os selvagens de cabelo de fogo vindos de Gales e da Dunônia, e seus aliados, os pictos silúrios. O passado dissolvia-se e presente e futuro tomavam seu lugar. Logo, um holocausto impreciso, no qual nações e exércitos e homens sumiam e trocavam de lugar. Roma cai! A voz do mago de repente quebrou o silêncio, exultante. O pé vândalo pisoteia o fórum. Uma horda selvagem marcha pela Via Ápia. Invasores de cabelos loiros violam as virgens vestais e Roma cai. Um feroz urro de triunfo revoou noite adentro. Vejo a Britânia sob a bota de invasores nórdicos. Vejo os pictos descendo as montanhas para a batalha. A rapinagem, fogo e guerra. Na névoa de fogo surgiu de repente o rosto de Bran Mak Morn. Ergue-se aquele que nos levantará. Eu vejo a nação picta caminhando rumo a uma nova luz. O lobo lá no alto toma a noite de assalto, com a luz de sobressalto, a nova aurora da nação. Unem-se exércitos obstinados, marchando do passado, renome nunca ultrapassado. Seguem em frente em turbilhão, sobre o vale ancestral troveja o vendaval, que traz o conto atemporal de uma raça em ascensão. Fujam lobos e farsantes, pois a glória é incessante. Do leste veio discreto um brilho opaco e cinza. Naquela luz fantasmagórica, o rosto bronzeado de Bran Mak Morn surgiu mais uma vez, sem expressão e imóvel, e com seu olhar sombrio contemplando as chamas sem se abalar, vendo suas grandes ambições, seus sonhos de um império tornando-se fumaça. Pois o que não pudemos manter com batalha, nós garantimos com astúcia por séculos sem fim. Mas as novas raças crescem como uma grande onda, e o antigo cede o seu lugar. Nas montanhas escuras de Galloway, a nação deve resistir, feroz até o seu fim. E quando Bran Mak Morn tombar, também se apagarão as chamas perdidas, para sempre, dos séculos, da eternidade. E enquanto ele falava, o fogo se tornou uma só chama que saltou e desapareceu ainda no ar. Então, por sobre as distantes montanhas orientais, veio pairando o indistinto amanhecer. Fim.